Ontem, quando me passaram a história da reunião que o Edinaldo convocou, o Edinaldo começou a avisar os clubes da reunião logo depois do sorteio da Copa do Brasil. E avisou que tem uma reunião com os clubes para discutir a arbitragem. Ele chamou o CNM e chamou todos os clubes da Série A. A primeira coisa que me foi dita foi, tipo, se morder a língua morre envenenado. A frase é assim: bastou o Vitória ter sido prejudicado pela arbitragem para o Reginaldo convocar uma reunião às pressas. Dentro da CBF, essa opinião é absolutamente refutada. Até porque o Edinaldo, o clube do Edinaldo de origem é o Vitória. Ele não precisa convocar uma reunião para discutir a arbitragem, para discutir um erro contra o Vitória. Se o Vitória tem que falar ou tem que calar, ele passa a mão no telefone e fala para o presidente do Vitória, fala, por favor, não vamos atrapalhar o campeonato mais, que já está atrapalhado. Então, não é esse o ponto. O que motivou a reunião foi a crise de Palmeiras em São Paulo. Assim como no primeiro semestre do Campeonato Estadual, o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, convocou a Leila Pereira e o Júlio Casares para uma reunião na sala dele, na Federação Paulista. Dessa vez, o Edinaldo chamou todo mundo, porque o entendimento que a CBF tem é que, desde as declarações do Textor, o campeonato ficou com todo mundo enlouquecido, todo mundo achando que está sendo roubado, todo mundo achando que está sendo prejudicado. E o entendimento da CBF também é de que os árbitros brasileiros têm sido reconhecidos mais vezes lá fora, como, por exemplo, a Daiane Muniz apitando na cabine do VAR na Olimpíada, como o Ramon Abachabel sendo escalado para a final olímpica, ou seja, e árbitros brasileiros que não estão cometendo erros internacionais, embora cometam erros aqui dentro. Bom, acho que essa reunião poderia levar uma proposta, que não será levada certamente, de ter árbitros internacionais de outros países aqui na reta de chegada do Brasileirão. Talvez algum clube leve essa proposta. Eu levaria. Mas não vai se levar porque o entendimento é que os árbitros brasileiros são bons e que os erros estão acontecendo no mundo inteiro. Por que eu levaria? Porque, na minha opinião, o cerne do problema da arbitragem brasileira está na pressão em cima dos árbitros. O cara já vai para o jogo sabendo que se ele errar, ele vai ser afastado ou vai acontecer uma reclamação formal de um clube na CBF. Ontem começou a circular uma informação falsa, uma visão, uma narrativa, digamos assim, que eu acho falsa, de que o Palmeiras está inibindo escalas de árbitros no Allianz Parque, de árbitros de primeiro escalão, porque está vetando esses árbitros. Bom, o Palmeiras não levou nenhum veto para a CBF até esse momento. O Palmeiras tem reclamado de alguns árbitros, mas os dois árbitros que mais apitaram jogos do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro foram o Anderson Daronco e o Wilton Pereira Sampaio, que são dois árbitros do primeiro escalão. E o árbitro nesse ano que mais apitou no Allianz Parque foi o Rafael Claus. O São Paulo, por exemplo, levou ou fez um ofício para a CBF depois do jogo Atlético Mineiro em São Paulo. E não sei o que está escrito no ofício, mas a informação que circulou em todos os sites foi de que o São Paulo tinha, nesse ofício, pedido para o Marcelo de Lima Henrique não apitar mais jogos do São Paulo, depois dos erros dele contra o Atlético Mineiro. Aquele jogo Atlético Mineiro 2 São Paulo 1 foi na 16ª rodada. Entre a 16ª rodada e Vitória e Cruzeiro da 23ª, o Marcelo de Lima Henrique não apitou nenhum jogo da Série A. Nenhum jogo da Série A. Então, é preciso tomar cuidado com a informação certa. O Palmeiras tem protestado na CBF? Tem. É verdade. De uma maneira mais silenciosa, que não faz muita diferença em relação a gritar. Tá todo mundo gritando e tá todo mundo fazendo reclamação. O Palmeiras tem feito sim. Mas isso não inibiu nenhuma escala de árbitro. Senão, o Rafael Claus não era o que mais apitou no Allianz Parque, o Wilton Pereira Sampaio e o Anderson Daronco não seriam os dois que mais apitaram jogos do Palmeiras no ano. O São Paulo oficiou a CBF e pediu para não apitar, para não ter mais Marcelo de Lima Henrique nos seus jogos. Marcelo de Lima Henrique ficou fora de 6 escalas consecutivas. Informação é a coisa mais moderna que existe no mundo. Jogar informação falsa na rede é muito fácil. A gente tem que trabalhar com responsabilidade na informação.
É para isso que existe jornalista, é para isso que existe imprensa. A CBF vai discutir qual rumo deve dar para a arbitragem. E a reunião está convocada em caráter emergencial para sexta-feira. Importante, o Wilson Luiz Senem está convocado para essa reunião. Não deve acontecer nenhum tipo de mudança na comissão de arbitragem. Não é o mais provável. Mas é importante lembrar que a comissão de arbitragem do Leonardo Gaciba foi demitida depois de errar muito sistematicamente no jogo Flamengo e Bahia. Assim como eu digo que não é por causa do Vitória, pode não ter sido por causa do Bahia, mas o Reginaldo é um presidente da CBF originário da Federação Baiana de Futebol. Vai ser uma reunião só, emergencial, ou vai virar uma constância? Não, é uma reunião marcada para sexta-feira. A preocupação principal é o foco de estar havendo problemas de arbitragem e crises de credibilidade do campeonato seguidas Imagina. vezes. Tá tranquilo. O Palmeiras de São Paulo é um estopim, mas a gente viu o que aconteceu de cancelar a entrevista coletiva do Tite para falar o Bruno Spindel. A gente viu o Flamengo protestando contra a arbitragem na Copa do Brasil. A gente vê o Palmeiras protestando contra a arbitragem, como protestou contra o Klaus no domingo passado. A gente vê o São Paulo mandando ofício para vetar Marcelo de Lima Henrique. A gente vê o Vitória, o presidente do Vitória teve com a gente aqui ontem, o Fábio Mota, para dizer que os árbitros têm que ser profissionais e que não podem acontecer erros grosseiros, como de segunda-feira, quando o Matheus Henrique abraçou a bola. A gente está vendo todo mundo dizer que é a maior crise da história da arbitragem brasileira. A gente viu o Mário Bittencourt pedindo para o Anderson Daronco se aposentar. Né? Então, não é um problema de um clube, é um problema do campeonato. Eu traria árbitros estrangeiros para a reta de chegada do campeonato. Eu traria. Não pela incompetência dos árbitros brasileiros, mas porque você tira a pressão deles na reta de chegada do campeonato. O cara vai chegar, apitar e vai embora. No passado já se fez isso e não foi solução. Basta dizer que o Javier Castrilli cometeu uma arbitragem calamitosa em 98 numa semifinal do Campeonato Paulista e que um dos árbitros estrangeiros que apitaram aqui em 95 foi Pierluigi Pairetto, que depois se envolveu no escândalo do Calciopoli na Itália. Então a máfia do apito no Brasil já foi estrangeira. Mas o PVC, a questão é que assim, a CBF, ela também não trabalha para preservar o árbitro. Não há uma Sim. preservação do árbitro. Um exemplo muito claro foi do Anderson Daronco na Conmebol. Ele foi afastado depois de um erro nacional do Uruguai e River Plate. E aí, na semana seguinte, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, ele estava apitando os principais jogos. Ele estava na elite Perfeito. da escala. E eu ouvi de uma pessoa da Conmebol que o CNM, que já foi presidente da comissão de arbitragem da Conmebol, uma disputa de bastidor, querendo dizer assim, ó, já que aí ele não serve, aquele é top, né? É verdade. Obviamente, isso é um papo de bastidor, né? Isso não foi uma declaração, isso não foi uma troca de ofício, foi só uma impressão de algumas pessoas da Comebol pós geladeira do Daronco na Comebol. Então, assim, é uma situação que também fica uma forçação de barra para você provar que o cara é bom. E não existe uma preservação. Então, por isso que essa sugestão do PVC, eu acho que a chance de acontecer aqui no Brasil, ela é zero. Porque o que eu É ouço nos zero. bastidores da CBF o que eu ouço nos bastidores da CBF mas os clubes adoram mandar ofício, pedir para tirar árbitro quando se sentem prejudicados. Quando acontece um erro de arbitragem que favorece o clube fica quietinho. Então, assim, uma cultura do futebol que também não ajuda. Então, assim, eu sempre costumo dizer, o árbitro é o que se sente mais afetado de tudo, né? E eu entrevistei o Marcelo de Lima Henrique lá no meu Zona Mista, tá aqui na playlist de vídeos do YouTube do UOL, e ele fala que a arbitragem está voando, está evoluindo e que a arbitragem não tem crise nenhuma. E ele diz, o Marcelo de Lima Henrique, que uma vez virou para um jogador no Campeonato Cearense, que pediu para ele se aposentar depois do jogo, ele virou para o jogador e falou assim: eu não vou me aposentar, sabe por quê? Porque eu apito pra caramba. Ele falou isso para um jogador. Então, assim, cara, reflexão, cadê?
sumiu. A gente espera que essa reunião seja apenas o primeiro passo, né, de uma mudança. Oremos, tem que ter fé, muita fé, minha gente. Obrigada, PVC, obrigada, André Hernan, e obrigada a você que acompanhou mais um programa aqui com a gente, que deixou mensagem, me mandou like, tudo. Amanhã estamos de volta, 11 horas da manhã, ao vivaço. Espero vocês, hein?